Namastê, eu sou Roseli Gonzalez. Hoje eu vou trazer para vocês a dica desse cachecol. Ele é um cachecol geométrico, né, estilo geométrico, mas ele começa assim de uma maneira um pouquinho diferente, bem interessante. Eu vou passar para vocês agora, passo a passo, e vamos lá então. Para fazer esse cachecol eu usei uma lã compatível para agulha 6, tá gente? 5 ou 6. Vamos colocar 5 pontos na agulha. A gente dá um nozinho aqui. Nós vamos fazer 10 carreiras de tricô ou 5 cordões de tricô, né? Terminadas 10 carreiras, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós temos 5 pontos na agulha. Nós vamos aumentar 5 pontos aqui no começo da carreira. Então, eu venho aqui no ponto de baixo, coloco esse ponto na agulha, faço o tricô. Novamente, coloco esse ponto na agulha e mais um tricô. Mais um tricô. Vamos fazer esses aumentos 5 vezes. Podem pegar o primeiro eu pego embaixo, os outros eu pego no ponto de trás do último ponto que eu deixei na agulha, tá? Eu acho que fica mais fácil assim. Então, aqui, você pega aqui atrás, tricota e coloca na agulha. Então, aqui eu já tenho 5 pontos, 3, 4, 5. Então, fiquei com 10 pontos na agulha. Então, eu vou trabalhar esses 10 pontos em tricô. Esse cachecol todo é feito em ponto tricô, tá, gente? Em todas as carreiras. Então, aqui, os 5 pontos e mais os 5 que eu já tinha, os 5 que eu tinha na agulha, 5 pontos. Tricotei os 10, agora eu vou virar o trabalho. E vou novamente aumentar mais 5 pontos. Então, eu pego aqui no de baixo, coloco na agulha. Pego o de trás agora, a partir vou pegando o ponto de trás, a alcinha de trás, né? Do último ponto que eu tenho na agulha, ou primeiro, aliás. Então, aqui eu já tenho 4, vou fazer mais um. Coloco na agulha. Então, aqui eu tenho mais 5 pontos que eu aumentei, mais os 10 que eu já tinha na agulha. Fiquei no total de 15 pontos. Então, agora eu vou tricotar esses 15 pontos por mais 10 carreiras, ok? Ou você vai fazer 5 cordões de tricô. Então, feito as 10 carreiras, eu vou aumentar novamente mais 5 pontos. Então, venho aqui e vou fazendo os aumentos. Sempre pegando na alcinha de trás do ponto, colocando na agulha. 4, falta um aqui. Aumentando 5 pontos, vou seguir agora fazendo essa carreira toda. Terminando a carreira, eu viro o trabalho. E aqui eu vou aumentar mais 5 pontos. Alcinha de baixo, coloco na agulha, tricoto. Agora, na de trás. Na agulha.
Faço isso 5 vezes. E aí, eu vou tricotar todos os pontos que eu tenho na agulha por mais 10 carreiras. E assim, vocês vão trabalhando até vocês chegarem na largura que vocês querem o cachecol de vocês. Eu trabalhei o meu, esse verde, até chegar a 35 pontos. Eu queria ele mais larguinho. Então, vocês continuem aumentando, se vocês quiserem, né, no caso. Até a largura que vocês querem. Eu vou dar uma adiantada aqui no meu e eu volto para explicar para vocês como é que a gente faz a sequência quando a gente não quer mais aumentar na largura dele, ok? Volto já. Vocês alcançarem a largura desejada, né? Eu parei com 35 pontos, vocês fazem a largura que vocês quiserem. Então, nós vamos fazer da mesma forma, nós vamos aumentar 5 pontos aqui no início. Cinco. Vamos trabalhar normalmente essa carreira. Termina a carreira, vira o trabalho. E aqui, onde nós teríamos que aumentar mais 5 pontos, como a gente vinha fazendo, nós vamos fazer agora, nós vamos diminuir. Então, nós vamos aumentar 5 pontos, trabalhamos, viramos o trabalho e vamos diminuir. Então, para diminuir, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos arrematar. Então, já tem 1, 2, 3, 4, 5 e continuamos a trabalhar. Então, agora vai ser dessa forma, gente. Vocês vão fazer sempre, começar, né, um novo grupinho. Terminadas 10 carreiras, nós vamos começar um novo grupo, aumentando um lado e diminuindo do outro. Isso nós vamos fazer até o comprimento desejado do nosso cachecol. O meu eu fiz com 1,5 m, 1,60 m mais ou menos. Vocês podem estar fazendo aí, né, essa medida, um pouco mais, um pouco a menos, vocês que decidem. Então, quando a gente vai adiantar agora o trabalho da gente, eu vou adiantar o meu aqui, vocês adiantem o de vocês. E quando chegar no comprimento desejado, eu volto para explicar a sequência desse cachecol. Vocês reparem que, olha, aqui, né, aqui foi onde nós começamos, aumentando pontos aqui desse lado. E agora, como a gente vai parar os aumentos, na verdade, ele vai ficar assim, esse cachecol, aqui é a largura dele. Então, nós vamos seguir, né, aumentando lá, diminuindo aqui, para manter a mesma largura, a gente não aumentar mais esse cachecol. Então, eu vou dar uma adiantada aqui no meu, daqui a pouquinho eu volto para explicar para vocês a sequência. Então, só uma dica aqui para vocês que eu esqueci de falar antes. Para vocês não se perderem depois, qual carreira que vocês estão aumentando e qual lado, né, vocês têm que aumentar e qual lado vocês têm que diminuir, para a gente não ficar um pouco confuso, vocês reparem sempre no fio, né, do início do trabalho, tem que estar sempre do lado direito. Então, quando o fio tá do lado direito, é o lado que você aumenta. Se vocês quiserem colocar um marcadorzinho, né, coloridinho, para poder estar marcando, mas ou então vocês atentem para esse detalhe, né, sempre o fio
do início do trabalho para o teu lado direito. Então, quando vocês já chegaram no comprimento desejado, vocês não querem mais seguir com o cachecol, nós vamos fazer da seguinte forma agora. Terminamos, né, o último gominho de 10 carreiras. Então, aqui nós teríamos que fazer novamente os 5, né, colocar mais 5 pontos na agulha. Então, aqui nós vamos fazer da seguinte forma agora. Nós não vamos mais aumentar, não vamos colocar, nós vamos diminuir. Então, da mesma forma que nós diminuímos do outro lado, nós vamos arrematar esses pontos. Então, vamos arrematar 5 pontos. E vamos seguir com a carreira, até quando a gente vai virar, né? Então, agora, dessa parte do cachecol, que nós já vamos estar, a gente já está se encaminhando para o final dele, né? Nós vamos fazer, então, as diminuições dos dois lados. Então, nós diminuímos no início, vamos terminar a carreira, virar o trabalho e vamos diminuir aqui também. Então, daqui até o final do cachecol, nós vamos diminuir dos dois lados, do início e quando termina a carreira que vira, diminuímos novamente. Então, para recapitular, como a gente começa esse cachecol? Nós começamos com 5, aumentamos, né, para 10, depois viramos, aumentamos para 15 e continuamos os aumentos até a largura que a gente quer para esse cachecol. Quando chega na largura, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir aumentando de um lado, diminuindo do outro. Então, nós vamos até o comprimento desejado. Quando nós chegamos no ponto de terminar o cachecol, nós vamos diminuir nos dois lados, ok? Quando nós estivermos com 5 pontos na agulha, nós vamos trabalhar as 10 carreiras nesses 5 pontos. E aí, arrematamos o trabalho. Então, nós vamos terminar esse cachecol com 5 pontos, na verdade, ok? Estou terminando o meu aqui. Se vocês fizerem as 10 carreiras, vocês arrematem e o trabalho tá terminado. Então, como eu falei pra vocês, né, vocês terminam com 5, faz as diminuições de 15, a gente diminui 5 de um lado, 5 do outro, fica com 5 pontos. Trabalha os 5 cordões de tricô, as 10 carreiras nos 5 pontos, e a gente encerrou o cachecol, né? A gente começa ele assim, ele aqui de bico, mas olha como ele fica. Fica retinho. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês o outro que eu fiz. Ele fica super interessante. Não é difícil de fazer, não é complicado. E ele fica com uma peça bem diferente, né? Um cachecol geométrico aí de uma forma diferente de se fazer. Bom, gente, essa é a dica que eu tenho pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para você que é novo aqui, é a primeira vez que você está entrando, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. E se você quiser se inscrever no meu canal aí, aciona o sininho, assim você pode estar recebendo as novidades que eu postar aqui, ok? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado pela companhia.